Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro. Tô brincando, gente. Esse é o HDO, eu me chamo Yuri Pablo e a gente tá aqui com mais um conteúdo gratuito em português, com qualidade, do jeito que você merece, para te apresentar aqui resoluções de questões de entrevista no LeetCode, mas com a metodologia que você pode usar para qualquer entrevista de Big Tech e que vai fazer toda a diferença para você. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução. Então, vamos começar. Então aqui a gente tem esse problema, que é de remover o enésimo nó começando do final da lista. Então, dada a cabeça da lista, você não tem a cabeça para o final da lista. Pelo que eu entendi, você remove o enésimo nó do final dessa lista. Então aqui o primeiro passo que a gente sempre tem que fazer é clarifying questions. Então, aqui, o primeiro ponto é reafirmar com o entrevistador qual que é o problema. Então, você confirma com ele, realmente eu tenho que começar do final da lista e pegar o enésimo nó, sendo que o primeiro nó não é 0, né? O primeiro nó é considerado o primeiro, né? Considerado 1. Sim. E aqui você tem alguns exemplos no LeetCode, mas que nem sempre o entrevistador vai te dar. Então, você pode tentar rodar alguns exemplos aqui e falar, se eu receber isso aqui e meu N é 1, qual que deveria ser minha resposta? A minha resposta deveria ser, aqui nesse caso, né, eu deveria remover o 3, né, porque o N é 1. Enfim, você confirma com o entrevistador tentando, tá? E aqui, outras perguntas que podem surgir nesse contexto é, esse N que eu vou receber aqui, ele pode ser 0, ele pode ser menos 1, esse N pode ser maior do que o tamanho final da minha lista, né? Uma coisa importante saber, porque essas constraints que o LeetCode te dá, nem sempre, o entrevistador ele não vai te dar, tá? Você que tem que sair perguntando o que você precisa. Outra coisa, o que a gente sempre pergunta em questões de lista, eu posso receber um nó vazio, uma lista vazia para tratar? Como é que a gente trata isso? Isso te traz uma noção de contexto, né? Uma preocupação com o contexto do problema. Isso é muito importante numa entrevista. Então, sempre atento a isso. Dadas as clarifying questions, você tem que pensar agora, né, em rodar um exemplo aqui para que você consiga, de fato, entender, ver se você entendeu de fato, tentar chegar numa solução algorítmica para o problema, que você já tenta rodar o exemplo de uma maneira mais técnica. Então, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, que é esse o caso, você tenta buscar uma solução plausível para ele, né? Tentar chegar num algoritmo para ele. Então, aqui você tem isso aqui. Você sabe que você precisa começar do final da lista. Então, você sabe que uma coisa você tem que fazer. Você tem que ir até o final da lista. Não tem jeito, né? Isso é uma coisa que você não consegue melhorar. Inclusive, se perguntar, tem como melhorar isso? Não tem como, a não ser que você receba direto o nó para o final da lista. Você recebendo um nó do início da lista, você tem que ir até o final. Não tem jeito. Então, o primeiro passo aqui seria ir até o final da lista, né? Ir até o final da lista. E quanto é o custo disso? Esse é o custo do tamanho da lista, né? A gente não sabe o tamanho da lista, mas seria o custo do tamanho da lista. Esse é o custo de tempo, né? E aí, agora eu quero remover alguém, né, cujo número, vamos dizer que o N aqui é 2. Então, agora eu quero remover o segundo. Então, agora que eu estou no final da lista, eu quero andar até o segundo para conseguir receber o meu resultado. Então, vamos supor que agora eu preciso chegar até o 4, né? Estou no primeiro, preciso chegar no segundo. Então, aqui agora, sabendo que eu estou no final da lista, eu preciso chegar, né, até o enésimo. O enésimo nó, né? Para chegar lá, a gente vai dizer que é o de N, né? Para chegar lá, que é a entrada que a gente recebeu. E agora, eu preciso, na verdade, não desse nó. Eu preciso do anterior. Porque eu vou precisar remover o 4, eu preciso, na verdade, apontar o próximo desse nó, que é o nó 3, para apontar para o 5. Tem que fazer essa relação. Então, eu preciso, na verdade, do anterior. Então, aqui eu não resolvi meu problema ainda. Eu preciso, agora, começar do início da lista de novo, sendo que eu tenho, né, o nó da cabeça,
e eu preciso agora ir até o 3, que é o anterior ao 4. Né? Sabendo que eu tenho o 4, eu tenho uma referência do 4, eu consigo saber quando eu cheguei no 4. Quando o próximo for o nó 4, eu paro. Então, para fazer isso, eu vou estar gastando aqui, né? Chegar até o anterior, porque eu não tenho outra forma de fazer isso. Eu tenho que percorrer do 0 para chegar até o anterior, porque eu não tenho um nó para o anterior aqui. Um ponteiro para o anterior. Então, para chegar até o anterior, eu vou gastar aqui size menos n, né? Que seria o tamanho da lista menos os n que eu já percorri, né? Isso seria o tempo para eu chegar até o anterior e conseguir fazer. E aí eu faço algumas operações de remoção, né? Fazer essas operações de remoção custam aí O de 1, não tem muito problema. Então no fim, né, perceba que no fim a minha complexidade final fica o O do size mesmo, porque no fim eu estou percorrendo aqui o tamanho da lista e depois o tamanho da lista de novo, né, de tempo, e a gente sempre tem que lembrar, nunca se esqueçam da complexidade de espaço. Então a complexidade de espaço nesse caso, como é um problema que eu só estou trabalhando com um nó, né, eu não estou copiando nada além de um nó, que é uma posição de memória, esse espaço é O de 1, tá? Então O de 1 de espaço. É um tempo consideravelmente bom, mas aqui, para demonstrar mais conhecimento, a ideia é que tá muito fácil, né? Perceba que às vezes tá muito fácil e nem sempre é assim. E a ideia é como que a gente consegue melhorar. A complexidade a gente não vai conseguir melhorar, ela é essa aqui mesmo, porque como eu falei, a gente precisa ir até o final da lista de qualquer jeito. Mas, se a gente conseguir melhorar esses passos aqui intermediários, melhor, porque aqui no LeetCode tem esse follow-up, né? Could you do this in one pass? Então você consegue fazer isso fazendo apenas um traversal? É algo que o entrevistador pode perguntar também na entrevista. Você consegue fazer isso passeando uma vez só por essa lista. E aí é a hora de você tentar pensar se você de fato precisa fazer esses passos aqui de novo, né? Você precisa fazer esse traversal de novo. Aqui é uma questão muito matemática, eu diria, mas que não é difícil de você enxergar e é tudo a prática de lista, né? Então aqui, perceba que a gente precisa ir até o final da lista, mas o que de fato me interessa é essa linha aqui. De fato, o nó que eu preciso é o anterior ao nó que eu quero remover para conseguir fazer todas as operações. É o único nó que eu preciso, é esse anterior. E eu gasto size menos n, né? O tamanho para chegar nele é size menos n. Mas, obviamente, eu não tenho o tamanho da lista inicialmente. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é trabalhar com um paradigma que a gente chama de two pointers, né? Você usa 2 ponteiros aqui. Então, a gente pode fazer um ponteiro do começo mesmo, né? E aí sempre que a gente tem esse n, né, perceba que para chegar no enésimo eu gasto n, para chegar no anterior eu gasto size menos n, no fim o meu subdivisor é o n. Então nada mais justo do que a gente tentar aqui fazer alguma operação começando, né, de um ponteiro que tem n de delay, né, que a gente diria. Então, por exemplo, eu estou no primeiro, eu vou em mais 2 casas e vou chegar no 3. Seria isso, né? Vou percorrer n casas e parar o meu ponteiro no 3. Isso seria o meu novo ponteiro que está apontando aqui. Então eu parei aqui num size n, mas o que me interessa é o size menos n, nessa relação aqui, tá? Não cheguei nesse resultado ainda. Mas aí eu vou fazer o que a gente queria fazer, né, que a gente estava fazendo aqui no começo. Ir até o final da lista com os 2 ponteiros. Então eu vou uma casa com esse e vou outra casa com esse aqui. Vou uma casa com esse, vou outra casa com esse aqui. E aí eu cheguei no final da lista, não tenho mais o que fazer. Mas perceba que esse ponteiro que estava no começo, agora está apontando para quem de fato me interessa, que é o anterior. Por que isso aconteceu? Perceba que eu precisava andar size menos n. E o que estava me prejudicando é que eu não sabia o tamanho da lista. Perceba que aqui eu andei, de fato, size menos n. Né? A gente fez um jogo aqui para que a gente conseguisse andar esse size menos n. Por quê? De novo, vamos repetir o processo. Quando eu começo o meu ponteiro do n, né, para eu chegar até o final da lista,
Quantas casas eu vou gastar? Eu vou gastar size menos n para chegar até o final da lista, já que eu comecei do n. Só que, obviamente, eu não quero chegar até o final da lista, eu quero chegar até o anterior. Então eu sei que o número de vezes que eu vou fazer para chegar até o final da lista, eu posso fazer o mesmo com o ponteiro começando da cabeça. Então eu sei que se eu percorri size menos n para chegar até o final da lista, eu sei que eu vou percorrer size menos n da cabeça até onde esse ponteiro parar. Então eu sei que eu consigo chegar no nó que eu preciso, no nó que eu quero. Isso é muito bacana, né? Muito interessante da gente perceber, e fazendo algumas operações você consegue perceber e a prática leva a essa percepção também. Então perceba aqui que a gente percebeu o que é mais importante e a gente conseguiu chegar numa complexidade que é também what size, não muda essa complexidade, mas agora a gente consegue fazer isso fazendo apenas um traversal. Isso é muito bacana. Beleza, nós temos aqui agora, né? Vamos dizer que a gente tem um algoritmo para isso, né? A gente tem um algoritmo bem definido que a gente conseguiu fazer, né? Que a gente não precisa mais disso aqui, né? Um algoritmo que agora a gente tem 2 ponteiros para trabalhar. Então você, né? Agora o nosso algoritmo você começa, né? Um ponteiro do n aqui, né? E começa outro ponteiro da cabeça. E aí sim você roda, você traversa, né, com os ponteiros até o final, da lista. Beleza? Não precisa também anotar tudo isso lá na hora. Se você já tem certeza do que você precisa fazer, você não precisa dessas anotações. Mas é importante. Porque agora vem a parte que muita gente esquece, mas que é importante, que é a parte dos edge cases. Tenta procurar aqui casos de borda. Casos de borda geralmente estão nas pontas, né, nesse caso de lista, ou quando a lista está vazia, ou quando esse n aqui, vamos assumir pelas constraints que esse n aqui ele é sempre de 1 até o tamanho da lista, mas eu posso ter casos de borda aqui nas pontas, né? Então no caso que o meu n é 1, por exemplo, eu sei que eu vou ter o caso em que eu preciso remover o 5. Vamos entender se isso prejudica o nosso algoritmo ou não. De fato, não, a gente consegue generalizar o nosso algoritmo da mesma forma, porque nesse caso o nosso anterior seria o 4, né? A gente pararia no 4 normalmente, tá? Porque a gente começaria o n de 1, né? A gente começaria do 2 tranquilamente, do 4, e aí o 4 é só eu fazer o 4 apontar para nulo, que seria o próximo do 5, não tem problema nenhum com isso. Então isso não afeta o nosso algoritmo, mas é interessante pensar nisso. E agora vamos olhar para a ponta do 1, que é quando o meu n é cheio, meu n é 5. Nesse caso, quando o meu n é 5, perceba que o que vai acontecer? Esse nó que eu quero usar n vezes, né? Perceba que eu vou andar 5 casas para frente. Então andei 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que esse nó ele vale nulo. Agora, esse nó que a gente começou, né? Esse nó que aponta para n, na verdade ele é nulo. Então, como esse nó é nulo, a gente consegue garantir então que a gente deveria remover do começo. E aí para remover do começo a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aqui, que é na verdade retornar a cabeça next, né? O próximo, que é o 2. Só isso. Não precisa remover nada, só retornar a cabeça do 2. Tomar cuidado com isso. Por isso que é importante pensar nesses edge cases. Beleza, pensamos em alguns edge cases, a gente vem para a parte do coding. Codar essa solução tem que ser muito rápido, muito direto, porque a gente já tem o algoritmo pronto. Não tem que estar se embananando, tem que ter proficiência na linguagem que você está trabalhando para ser o menor dos problemas. E lembra que você vai testar esse código depois, então não precisa se preocupar muito com os detalhes nesse momento. Então vamos ao vivo, que é mais gostoso, codar para ver como é que funciona isso aqui. Então primeiro eu preciso, sempre quando a gente está trabalhando com lista, sempre faça um auxiliar, tá? Para copiar da cabeça, para garantir que você está fazendo. Nesse caso, como eu quero um ponteiro para o n, que é o ponteiro que realmente me interessa, eu vou chamar esse ponteiro... na verdade, esse ponteiro para o n é o ponteiro que a gente vai estar levando até o final da lista. Então, vamos chamar ele de auxiliar, tá? E aí, eu vou ter um outro ponteiro, que eu vou chamar ele de previous, que é o que de fato me interessa e que também vai apontar no começo para a cabeça, tá? Eu acho que aqui a gente tem algum problema com o tab, exatamente, agora estamos correto.
Beleza. Aqui agora, preciso começar um ponteiro do n, né? Então aqui eu vou fazer um for simples, em que eu vou fazer i menor que n, e eu vou simplesmente rodar, né, o meu ox para começar desse n, tá? Sem problemas com isso. Aqui é o momento da gente verificar se esse ox é nulo, né? Como a gente percebeu no edge case. Então, se o nosso ox ele for nulo, a gente simplesmente retorna a cabeça next, né? Como se fosse o próximo. A gente removeu o primeiro. Se não, agora eu preciso começar, o outro ponteiro já está começando da cabeça, não tem problema. E eu preciso atravessar com os ponteiros até o final da lista. Então, enquanto o ox next, né, que é o que nos interessa, for diferente de nulo, eu vou atualizar os dois ponteiros, né? Que é o que me interessa aqui, é atualizar os dois ponteiros, incluindo o previous. A ideia é que fazendo isso eu consiga garantir que tem um igual, eu consigo garantir que o previous vai estar no lugar certo. E aí eu só preciso fazer a remoção, que é basicamente pegar o previous next e apontar para o next, né? Que é apontar, na verdade, para o next, para conseguir remover esse cara aqui. A gente vai entender isso quando a gente estiver testando, tá? A gente vê se está certo e tal. Precisa retornar alguma coisa? Preciso retornar a cabeça da lista sempre, tá? Pronto, fizemos o código muito rapidamente. Agora é o momento de testar esse código. Testar o código é diferente de testar a ideia, tá? Muito importante pensar nisso. A gente tem que testar linha a linha e é muito importante, então, a gente verificar como as nossas variáveis estão se comportando. Então, vamos começar com o ox está retornando para a cabeça. A cabeça é o node 1, vamos chamar assim. E o previous também começa da cabeça, então o previous começa do node 1, tá? E aí vamos usar esse exemplo aqui com n igual a 2 mesmo, que era o exemplo que a gente estava tratando, para a gente começar a ver se o nosso código está trazendo o que a gente de fato quer que ele traga. Então os dois estão começando da cabeça. Agora eu quero que o ox comece do n. Então vamos ver se ele está fazendo o que a gente quer. Então i igual a 0, i menor que n, então vamos atualizar o i aqui. I igual a 0, a gente faz ox igual a ox.next. Então a gente vai para o 2, certo? Node 2. E agora o i vale 1, né? E a gente vai, ox next, a gente vai para o 3. Então a gente vai para o 3, tá? E aí agora o i é 2, né? E 2 é menor que n ainda, né? Porque o nosso n é 2, então 2 não é menor que 2. Paramos aqui, paramos no 3, tá? De fato é o que queríamos, né? Parar no 3, tranquilo. Beleza, o nosso ox não é nulo, né? Então tá tudo bem, a gente consegue continuar aqui. Então, enquanto o ox next é diferente de nulo, a gente vai atualizar. Então a gente vai atualizar aqui o ox para 4, a gente não precisa disso aqui, né? A gente pode dar só os ponteiros, e o nosso previous para 2, né? A gente vai atualizar o nosso ox next ainda não é nulo, a gente bota para 5, e o nosso previous agora é 3, tá? E aí aqui agora o ox next é nulo, então a gente não faz mais nada, o previous parou no 3 e vai continuar no 3. Aqui agora, perceba que o nosso previous next, quem que é o previous next? É o node 4. Então quando eu faço previous next, na verdade eu estou fazendo o node 4 next. O node 4 next é o node 5. Então no fim eu estou dizendo que o previous next, né, do 3, está apontando para o 5, que é o que de fato eu quero. Que o 3 comece a apontar para o 5 e ignore o 4, que é quem eu quero remover. Então, feita essa remoção, eu vou e retorno a cabeça. Então, aparentemente está funcionando. Vamos testar agora os nossos edge cases. Então, se o meu n é 1, meu n é 5, na verdade, que é o n full, o que acontece? Né? Vamos rodar do começo. Então, meu i é 0, vou para o next, meu i é 1, certo? Vou para o next, meu i é 2, vou para o next, meu i passa a ser 3, e aí eu vou para o next. Meu i passa a ser 4. Perceba que 4 ainda é menor que 5, então eu vou para o next. E aí sim, o meu i passa a ser 5 e eu termino. Então, o meu ox, ele é nulo, né? E aí, já que o meu ox é nulo, eu vou e retorno a cabeça next. Então, tá funcionando também essa parte tranquilamente, tá? Beleza. Essa parte do teste, que é essa parte que tá fazendo, ela depende muito do tempo que você tem na entrevista
e de quão errado o seu código está. Então, se o entrevistador percebeu que o seu código realmente está redondo, você não precisa fazer muitos testes, né? E claro que o entrevistador ele sempre vai te parar quando ele sentir que já está suficiente, tá? Isso é algo que vocês vão conversando. Depois do teste é sempre importante reafirmar aqui as complexidades. Sempre relembrar que nesse caso aqui, de fato, a gente conseguiu um odd do size da lista de tempo, né? Porque você percorre isso aqui, n, isso aqui vai até o final da lista de qualquer jeito. Então, odd size de tempo e odd 1 de espaço, porque a gente só está de fato alocando esses dois ponteiros, que é um espaço de memória constante. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Agora é a hora da verdade, em que depois de ter testado a gente vai submeter. De fato, em entrevistas às vezes a gente não vai compilar e nem submeter, então a gente pode cometer alguns erros de sintaxe, mas vamos ver o que acontece aqui agora. E conseguimos o accepted, então 11 milissegundos, isso aqui de fato não é uma métrica muito importante para a entrevista, e foi isso, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida sobre a resolução, coloca nos comentários. Se você tem alguma resolução que você acha que é diferente, coloca aqui também pra gente ver outras linhas de pensamento. E não esquece daquele like, de se inscrever no canal para ficar atento, que a gente vai postar mais resoluções toda semana.